Olá, colega, seja bem-vindo a mais um Star Médico, que é o programa que a gente conversa com médicos ou não médicos, mas sempre sobre um assunto vinculado à medicina, ao nosso exercício profissional, ao nosso futuro. E trazemos aqui sempre lideranças muito importantes que sempre têm algo a acrescentar. Portanto, ele é um programa que é útil também para os não médicos que se preocupem com a saúde. E não se esqueça, já que estamos no Star Médico, curta e compartilhe. Queira ou não queira, nós precisamos dessa força para fazer esse nosso programa crescer e para a medicina ser reconhecida como nunca deveria ter deixado de ser. E aí eu vou lhe apresentar a nossa colega, a doutora Ana Coronel, minha colega municipária, trabalhamos no mesmo hospital, o Hospital Presidente Vargas, que eu a conheci já como proctologista. Mas como é que foi o seu caminho? Como é que a senhora fez para fazer todo esse trajeto profissional dentro da medicina? Então, Marcelo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui contigo, é um orgulho. E, bom, eu sou natural de Uruguaiana, fiz medicina na Universidade Federal de Santa Maria, fiz cirurgia geral lá também e vim para Porto Alegre para cursar coloproctologia na Santa Casa e acabei ficando em Porto Alegre, criando raízes aqui. Logo que eu terminei a coloproctologia, eu entrei para o Exército, fui da primeira turma de mulheres voluntárias médicas no Exército. Fiquei 7 anos como médica coloproctologista no Exército e acabei criando a minha vida profissional aqui na cidade. E é uma cidade que eu gosto muito, criei colegas, vínculos, família, enfim. Não é uma história muito diferente da maioria de nós, né? Muitos e muitos colegas vêm do interior, fazem toda a sua formação, ficam aqui. Eu fiz concurso, então, para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, como coloproctologista, e em 2006 eu iniciei, inicialmente num posto de saúde, e depois que eu fui para o Presidente Vargas. E aí, então, eu conheço os dois mundos, né? O mundo do serviço público, como médica municipária, e na outra metade do meu tempo, eu sou profissional liberal, né, no meu consultório, na Santa Casa, no Moinhos, nos hospitais privados, e conheço as dores dos dois setores, né, como a maioria de nós, eu acredito. É um assunto bem interessante o fato de tu seres municipária, porque eu, na verdade, de alguma forma, acabei tendo algum grau de reconhecimento quando, como um recém-municipário, eu estava ainda no estágio probatório da prefeitura, também trabalhando num posto de saúde. Eu acabei percebendo as mazelas do sistema que nós lá enfrentávamos e ajudei a criar isso lá em 2001 ainda, o Grupo dos Municipários, que hoje se transformou no Núcleo dos Municipários e que ainda no estágio probatório, 2 anos depois, fizeram a maior mobilização de médicos da história de Porto Alegre. Nós fizemos, na época, uma greve que durou mais de 70 dias e que acabou sendo vitoriosa nas coisas mais importantes. Ou seja, o fato de ser municipário acabou me atraindo a participar da questão política de uma forma ou de outra dentro da categoria. Por que eu lhe cito isso? Porque eu fiquei muito feliz quando eu conheci o lado distinto da Ana Coronel, porque eu conheci o lado profissional, o lado da colega que trabalhava no hospital, para quem eu encaminhava pacientes e que certamente já nos ajudou muito, porque afinal de contas proctologia é complementar a um hospital materno-infantil como o nosso. Mas eu acabei conhecendo a médica que se interessava por política. O que aconteceu? O que lhe levou para esse trajeto e qual é a sua experiência de ser uma médica envolvida na política? Pois é, eu costumo dizer que foi a experiência de vida, né? Aprender trabalhando e como cidadã mesmo. Tem uma frase que eu acho muito importante, que é: aqueles que não gostam de política vão ser governados pelos que gostam. E eu me dei conta que eu não estava gostando de ser governada por quem eu vinha sendo governada. Então, eu vi o quanto era necessário e importante eu me engajar também nesse território. E me encontrei, me identifiquei com os princípios do Partido Novo, que é um partido liberal,
Entrei como filiada inicialmente e depois como candidata. Fui candidata a vereadora de Porto Alegre e depois candidata a deputada estadual. E fui aprendendo esse universo da política, que é um universo complexo. E acho muito importante, é uma coisa que eu gosto de dizer para as pessoas: entrem, pelo menos se engajem na política, porque isso é realmente muito necessário. Porque senão, é isso. Aqueles que têm interesses escusos e diferentes dos nossos, eles vão se engajar. Eles vão lutar por um espaço que é nosso e vão decidir coisas das nossas vidas. Então, se pessoas boas, pessoas honestas, pessoas com bons princípios não entrarem para a política, em qualquer esfera da política, outras pessoas vão ocupar esse espaço e vão tomar decisões sobre as nossas vidas. Então, isso é que me levou a me engajar. E agora, mais recentemente, eu nunca participei de política de classe, né? Embora sempre tenha me interessado sobre os assuntos da medicina como um todo, nunca participei de política de classe. E agora isso também tem me preocupado, tem me chamado a atenção. Os rumos da nossa profissão são preocupantes. E então eu também estou me aproximando e me informando dessa seara. Deixa eu lhe perguntar nesse aspecto algo fundamental. Nós estamos vivendo, no meu entender, uma das maiores crises da medicina da história desse país, talvez a maior, na qual o profissional que antigamente era reconhecido na rua e chamado de doutor por todos, tem cada vez mais sendo desvalorizado, e a gente vê essa desvalorização em todos os aspectos possíveis, desde o reconhecimento público até a questão da forma da contratação. Hoje os médicos trabalham de uma forma muito menos firme do que se tinha no passado, com menos reconhecimento, com menos direitos, e a gente vê uma proliferação excessiva de escolas de medicina, o que certamente vai proletarizar cada vez mais a nossa formação e a nossa profissão. Como é que a senhora vê isso para o nosso futuro e como é que a senhora vê a atuação de atuais lideranças nesse contexto de que a gente vê uma degradação da nossa profissão, literalmente no sentido de exercício profissional? Olha, Marcelo, realmente eu vejo que o médico é uma presa fácil. A gente se preocupa, desde a nossa formação e depois do exercício profissional, em trabalhar, em aprender. A gente se dedica, a gente vai se aprimorando, a gente vai fazendo cursos, muito dentro da medicina, e se esquece dos fatores que estão à volta, que decidem, na verdade, os rumos da nossa profissão, os rumos da nossa vida. E a política partidária interfere diretamente nas decisões da nossa classe. Por isso que eu digo, e não só a política partidária, a própria política de classe interfere diretamente nas nossas vidas. Eu acho nefasta essa proliferação de escolas médicas sem o devido controle, sem a devida qualificação. É óbvio que medicina é o sonho de muitos jovens, de muitas famílias, assim como foi na minha, eu acredito, né, que é de muitos. E acaba, muitas vezes, sendo um sonho frustrado, porque entram para escolas ruins, têm uma formação ruim, acabam indo para a periferia da profissão, acabam aceitando subempregos, subqualificações, e o que não falta é um mercado querendo explorar isso, né? A medicina, hoje em dia, a gente vê que é a menina dos olhos das corporações que criam escolas médicas. Por quê? Porque as famílias dão o sangue para formar os filhos, se endividam. A gente vê hoje muitos jovens terminando seus cursos completamente endividados e aceitando plantões a R$50 a hora. E a perspectiva, na verdade, é piorar isso, né? Com o número de faculdades que já existem e com a perspectiva, só no estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 20 processos de aberturas de faculdades e não há exatamente um pré-requisito
tão claro para que essas sejam abertas. Na verdade, tem uma determinação do Mais Médicos, que é o chamamento público, mas ali não fica com muita clareza a existência de um hospital-escola, o número de leitos por aluno, o número de professores e de preceptores por aluno, e mais do que isso, um futuro em termos de residência médica e de qualificação. Lhe pergunto, qual é o futuro da nossa profissão com um número enorme de faculdades, com um processo seletivo inicial mais baixo e com talvez a não existência de residência para uma parcela muito grande desses alunos? O que eu vejo é que se nós, como classe, como sociedade, não nos unirmos, a medicina está tomando um rumo devastador, um rumo muito ruim, né? E o que é uma medicina ruim não é ruim só para os médicos, é ruim para a população, que vai ficar à mercê de pessoas que não são qualificadas. Já tem uma invasão grande, né, de não médicos praticando atos que deveriam ser prerrogativa de médicos. E a gente vê toda hora nos jornais, na televisão, vítimas disso. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente se levantar e dizer não. Agora, a gente sabe que tem um projeto de lei que já está em tramitação, que prevê a prova de ordem, a prova de proficiência para os egressos das escolas de medicina. Ok, eu não acho ruim que haja uma prova de proficiência antes de uma prova de ordem antes de receber, desde que esteja previsto que, quando houver um baixo índice de aprovação, as escolas sejam responsabilizadas. Não é possível que somente os alunos e as famílias que investiram ali nessas escolas, muitas vezes sem saber onde estavam se metendo, sejam punidos. Essas escolas têm que ser responsabilizadas, têm que ser cobradas. A qualificação tem que ser garantida. Não basta permitir que se abram escolas indiscriminadamente, sem saber que de lá vão sair profissionais que vão lidar com a vida das pessoas. Então, eu acho que se a gente, tanto médicos como sociedade, como políticos, não tomarem uma posição firme e clara, a nossa profissão está indo por um rumo muito ruim. Ana, tem uma questão que é fundamental, no meu entender, que talvez diferencie um pouco os representantes, seja nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, médicos e de outras profissões. A gente percebe, por exemplo, que alguns dos médicos que ocupam esses cargos deixam de exercer a medicina, deixam de representar a classe e acabam, de uma forma ou de outra, fazendo uma defesa que não tem a ver com o interesse, talvez, da profissão ou talvez até corporativo da medicina. Ao oposto do que a gente vê, por exemplo, com advogados, né? Eu sempre cito eles como um bom exemplo nesse aspecto, porque há um número grande de representantes no Congresso que são advogados, e se a gente olhar, por exemplo, na Constituinte, ali foram criadas as melhores carreiras de Estado que são para eles, porque houve uma defesa corporativa interna. Então, por que os médicos não conseguem fazer isso? Nós temos uma importância na sociedade, nós temos inúmeros médicos, vereadores, prefeitos. Por que na hora de chegar nesses cargos mais altos a gente não consegue ter uma representação capaz de talvez fazer uma defesa corporativa que proteja os médicos dessa política que todos nós enfrentamos hoje? Olha, talvez isso vá além do corporativismo. Porque eu acho que quando um médico que entra para a política parte para a defesa da profissão, da categoria, ele está defendendo, na verdade, a saúde da população. São coisas diretamente ligadas à qualidade do trabalho profissional, do exercício profissional do médico, seja das condições de trabalho, seja das condições de remuneração, vai refletir diretamente na qualidade do tratamento que a população vai receber. Então, o médico que ingressa na política, ele deve sim defender todos os aspectos da categoria profissional, não apenas com esse viés corporativo, de melhores salários, que às vezes não é bem visto, mas que é importantíssimo. É importantíssimo. Eu acho que a gente viu Mais Médicos surgir com essa falsa ideia de interiorizar o médico, de levar o médico para lugares onde o profissional não está amplamente disponível,
que a gente sabe que, na verdade, foi um engodo, né? Porque foram chamados mais médicos para grandes centros. Agora, no recente edital, a mesma coisa. Tem médico sendo chamado para São Paulo, para Porto Alegre, para grandes capitais. Então, este projeto já se mostra falho. Um bom projeto talvez seja mesmo a categoria de médico do Estado, né? Que o médico seja colocado em áreas de difícil acesso ou áreas onde naturalmente o profissional não queira ir por conta da profissão, por conta de um concurso, por conta de uma possibilidade de progressão de carreira, enfim. Existem muitos projetos, existem muitas iniciativas e eu acho importantíssimo que elas sejam discutidas, levadas adiante e que os médicos que estão na política sejam realmente nossos representantes, porque eles representam mais do que uma categoria, eles representam a saúde da população. Então, eles não podem se acomodar nos cargos, não podem se acomodar como políticos e esquecer que, na verdade, eles estão políticos, mas eles são médicos. E nesse aspecto tem algo que é importante, que eu acho que certamente a senhora seguiu todo o tempo, que o fato dele entrar para a política ou ter parte da sua atuação dentro da política não faz com que ele deva abandonar o exercício profissional do médico. Eu acho que faz muita diferença quando a gente segue vivenciando a vida de um médico normal. Então, eu, quando fui presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, eu segui atuando em hospital público, Hospital Presidente Vargas, segui atuando como professor, segui atuando com equipe cirúrgica, ou seja, segui mantendo uma atividade como médico para não deixar que o exercício, pura e simplesmente algum grau de representação, se sobrepujasse à vida do médico na ponta. E eu acho que isso faz bastante diferença. E acho que a senhora também fez isso. A senhora foi, de alguma forma, para a política, mas em nenhum momento deixou de ser médica. Em momento nenhum, nem na campanha, né? Então, eu acho que tu tens toda a razão. É fundamental a gente não perder o vínculo, não perder a nossa raiz, porque esse é o verdadeiro motivo do ingresso na vida política. É a medicina, é a saúde da população, é isso que nos move, né? E se a gente abandonar isso, perde o sentido do princípio, perde o princípio de ter aquilo que eu te contei, né? Que quando tu começa a ver que as coisas não estão andando conforme tu gostaria que andassem, tem que se motivar, se envolver e procurar, mas sem abandonar as raízes, os princípios que nos levaram a isso, né? É algo fundamental que a gente participa de grupos de política médica, né? E a gente percebe que, de alguma forma, muitos médicos estão ávidos por representantes, por pessoas que se exponham e digam aquilo que talvez eles, lá no seu trabalho, lá no seu consultório, às vezes no seu posto de saúde, no seu hospital, não teriam coragem de fazê-lo. Justamente por isso precisamos de representantes. O que a senhora enxerga num bom representante para a categoria médica? O que os médicos precisam ter em alguém que possa, eventualmente, falar em nome deles? Olha, eu acho, em primeiro lugar, os representantes têm que ser pessoas que saibam ouvir e que saibam enxergar tudo que acontece com a profissão e que tenham a iniciativa de resolver os problemas, né? A gente vê, às vezes, em época de campanha, visitam postos de saúde, visitam hospitais, visitam escolas, enfim. Mas na hora que já detém o cargo que realmente permitiria tomar atitudes e tomar a frente da solução das coisas, aí se encolhem. A gente não vê, às vezes, um cargo de 4 anos só vai aparecer lá no último ano, nos últimos meses, porque durante todo o outro tempo ficou fazendo eventos, jantares, cafezinho e não atuou. É diferente de ti. Eu me lembro que o sindicato médico me chamou a atenção a partir da tua atuação, porque eu te via no hospital trabalhando, e eu te via no sindicato, e eu te via à frente de grandes questões da política médica,
Então, isso começou a me criar uma certa empatia com o sindicato médico, porque o sindicato médico tem uma representação muito maior do que a maioria dos sindicatos que a gente vê, né? Aquela coisa só de questão salarial, da questão do embate do patrão com o empregado. O sindicato médico é diferente, porque ele acaba defendendo pessoas como eu, que são funcionários públicos, mas que são profissionais liberais, que são empresários e que têm que, então, atuar em todas essas frentes, né? E não querendo jogar confete, mas isso eu vi na tua atuação. E isso me levou a me interessar pelo sindicato médico. E eu digo assim que eu também participo de grupos de médicos e grupos de médicos interessados por política, onde há muito debate, muita discussão, e ainda vejo que muitos colegas são arredios, né? Arredios à política médica, à política de representatividade. Então, é um convite que eu faço aqui, nesse podcast, que os colegas se aproximem da política médica, se aproximem das entidades, conheçam as pessoas que estão envolvidas, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa profissão, no nosso exercício profissional. Eu tenho uma convicção que ainda não foi contraposta com clareza por absolutamente ninguém e acho difícil que mudem a minha ideia. Que número de médicos em si não é uma solução. A gente tem países, por exemplo, como Cuba, que tem uma formação de um número enorme de médicos que basicamente eles trabalham em Uber ou em outras funções, nem Uber, como taxista e outras funções, e acabam, por não ter condições financeiras de se manter, acabam que não tem como também estudar e as condições de trabalho são muito ruins, apesar da propaganda que se tem. Lhe pergunto, qual é o caminho da medicina no nosso país? A gente está trabalhando para ter um número maior de médicos com a mesma intensidade que nós estamos trabalhando para dar condições de trabalho para esses médicos? Será que os lugares que têm pouco médico não são justamente os lugares cuja capacidade de resolubilidade desse médico é menor, a segurança é menor? Será que não é apenas uma questão salarial? Será que talvez ali o indivíduo não se sinta isolado, sem condições de resolver, com o medo de que eventualmente receba um processo ou qualquer tipo de situação de risco? Qual é o nosso futuro? Como é que a senhora enxerga isso? Para mim é muito claro, né? Não faltam estudos mostrando que o Brasil tem um excesso de um número maior do que a maioria dos países de escolas médicas e de médicos por habitante. Não faltam médicos, a gente sabe que não faltam médicos. O que falta é justamente estrutura de trabalho, uma boa distribuição de trabalho. É claro que muitos colegas, muitos de nós, não querem ir para cidades do interior, porque lá não há segurança, não há condições de trabalho. Então, aí a gente volta lá para a política nacional, né? De capacitar essas áreas, de equipar essas áreas para o bom exercício profissional. Os médicos não querem subempregos em capitais. Ninguém está satisfeito com isso. É uma queixa que a gente vê de todos os colegas. Mas também não se sentem motivados a ir para regiões onde não haja condições de trabalho, onde estejam sujeitos a erros, a processos, né? E, então, a qualificação da profissão, muito mais do que a abertura de escolas médicas, é o que está fazendo falta. É o que vai mudar realmente os rumos da situação da saúde no país. E aí eu vou lhe fazer uma última pergunta. A senhora saiu da faculdade, fez 2 residências. Eu saí da faculdade, fiz uma residência. O que a gente vê hoje é a abertura de faculdades. A gente não vê numa mesma proporcionalidade a abertura de cursos de residência para que esses médicos tenham uma qualificação a maior. Como é que isso vai refletir no futuro da medicina, onde a gente vai acabar tendo que o médico com especialidade vai acabar se tornando uma exceção e não uma regra? E como é que isso vai acabar refletindo para a qualidade da assistência à própria população e até ao risco profissional desses próprios colegas que vão ter, queira ou não queira, investido volumes muito vultosos de recursos e vão ter que muitas vezes pagar essa conta durante anos de empréstimo. Qual é o futuro que a gente vê para esses colegas? Olha, não querendo
partir para a teoria da conspiração, eu acho que o objetivo é esse. O objetivo é precarizar as condições de trabalho, as condições de formação do médico e criar subempregos, criar médicos baratos. Isso já foi dito, né? Em alguma campanha aí a gente já ouviu que o médico é branquinho, baratinho, se encontra em qualquer esquina. O objetivo é esse. Só que quem tem essa ideia, quem tem esse propósito, esquece que o real atingido não será o médico, será a população, será o paciente, né? O paciente atendido por pessoas despreparadas, desqualificadas às vezes porque não tem nem condição de se qualificar melhor. E aí nós vamos criar o quê? Uma grande diferença social daquela parte da sociedade que vai ter acesso aos especialistas, acesso à tecnologia que não para de crescer, né? Que tem a robótica, tem a inteligência artificial, tem coisas melhorando a qualidade dos tratamentos, mas que vão ser cada vez disponíveis a um grupo menor. E outra parte da população que vai estar à mercê de pessoas despreparadas, em locais desqualificados, sem acesso à tecnologia, sem acesso ao maior avanço da ciência. Então, essas mesmas pessoas que ficam alardeando a importância da ciência não oferecem o acesso à ciência para a maior parte da população. Doutora Ana, muito obrigado pela sua participação. Fico enormemente feliz em contar com a sua presença no nosso Star Médico de hoje. Foi um ótimo cafezinho. Maravilhoso. Muito obrigada. Meus colegas, é um prazer enorme a presença de vocês e toda semana teremos mais um Star Médico, um lugar onde conversamos com médicos, paramédicos e para a população em geral para tratar sobre saúde. Nos acompanhe.